Então, pessoal, o material que a gente vai estar utilizando no nosso vídeo de hoje é o giz pastel oleoso. Aqui eu tô com essa caixa de 50 cores da Pentel, mas caso você esteja começando agora, você não precisa adquirir essa com tantas cores, você pode comprar o que tem 25, que era a que eu tinha. Eu não peguei ela pra mostrar pra vocês, porque a caixinha dela estava bem estragadinha. Já que eu adquiri esse recentemente, a gente vai trabalhar hoje com esse, beleza? Aqui ele tá meio bagunçadinho, já quebrei algumas cores, e quando vocês começarem a trabalhar com esse material, vocês vão perceber que é um pouco inevitável, né? Já uma dica inicial é não retire esse papelzinho daqui, você apenas vai cortando e diminuindo ele com o passar do tempo, porque se você retira esse papel, contribui com que ele quebre e não tenha como segurar, né? Às vezes ele tá meio quebradiço aqui no meio, mas o papel acaba segurando um pouco. Então ele já vem meio que separado por blocos de cores, né? Pelo menos esse daqui de 50 cores, vocês podem ver que ele já vem com uns tonzinhos assim de verde, azul, rosa. E isso facilita muito pra gente começar a criar os degradês e começar a trabalhar da melhor forma possível com isso daqui. Afinal, dependendo do que você for fazer, se você quiser trabalhar com tons de pele ou quiser desenhar algum animal, às vezes é interessante você já ter cores próximas para fazer esse degradê, dado que esse material ele não dilui. Ou seja, você vai ter que ir sobrepondo e encaixando uma cor na outra para poder conseguir criar um degradê. Então, pessoal, agora eu vou estar utilizando uma folha de papel branca de 180 gramas e uma de papel craft. E elas têm tom de bases diferentes e texturas diferentes também, o que acaba influenciando um pouco no resultado da sua arte, tá? A primeira cor que eu vou utilizar para dar esses exemplos de aplicação é o azul escuro. E também depois eu vou escolher um azul médio que está bem próximo. Já que a gente tem agora para trabalhar essa paleta de 50 cores, fica muito mais fácil encontrar cores próximas para criar degradês mais suaves, tá bom? Então, como vocês podem ver, aqui eu tô tentando mostrar um pouco da textura do papel, não tá aparecendo muito, mas vocês vão ver que tem uma certa diferença assim do papel branco para o papel craft. No craft ele ressalta bem mais, evidencia bem mais a cor, e eu confesso que eu curto um pouco mais trabalhar no craft por conta disso. Então, aqui eu estou mostrando que a primeira forma de você trabalhar com esse material é aplicando um tom ao lado do outro. Ou seja, nesse caso você não precisa sobrepor, você não precisa esfregar, não precisa fazer nada. Apenas aplicando blocos de cor um lado ao outro, beleza? Agora a gente vai para o nosso segundo exemplo, que é um dos meus favoritos, é o que eu mais utilizo, que é o esquema de degradê de sobreposição. Consiste em que você vai fazer um bloco da cor escura, mais um bloco da cor clara, e para unir esses dois tons, você vai suavizando a mão, ou seja, você vai sobrepondo um tom ao outro com a mão mais suave. Onde você quer que ele fique mais escuro, você coloca um pouco mais de força, e na parte que você quiser que ele crie o degradê entre um tom e o outro, você passa bem de levinho. E por ele ter uma textura igual, né, de um giz para o outro, apesar da cor ser diferente, ele vai criando essa sobreposição de camadas, beleza? Agora eu estou mostrando aqui o terceiro exemplo de aplicação, que consiste em esfregar o dedo no papel. Esse é muito mais interessante para você trabalhar fundo ou parte que você não quer que fique aquela coisa mais uniforme, porque como vocês vão ver agora nesse exemplo da folha branca, ele acaba às vezes arrancando um pouco desse pigmento do papel, ou seja, faz um buraquinho, sabe? Não fica tão uniforme. Aqui eu até tentei dar uma consertada, mas vocês veem que acaba ficando sim um pouco vazado. Mas tudo depende muito do que você quer fazer na arte, de onde você quer chegar. Se isso não te incomoda, você pode utilizar também como um meio, beleza? E agora, para esse quarto exemplo, eu vou estar utilizando um óleo de bebê, de amêndoas esse, e um cotonete também. Como vocês sabem, a gente está trabalhando com giz pastel oleoso, logo, ele acaba tendo a possibilidade de trabalhar com um óleo também, já que eles têm a mesma base, beleza? Então, eu pinguei ali algumas gotinhas num potinho. De preferência, você pode escolher um potinho para deixar destinado somente para isso, porque assim você não desperdiça e não joga fora. E a aplicação no papel é a mesma. A gente começa aplicando a parte do tom escuro que a gente escolheu e depois a parte do tom claro. Umedece o cotonete e vem passando do tom mais claro para o mais escuro, beleza? Então aqui vocês vão ver que eles têm resultados diferentes, tanto no papel craft quanto no papel branco.
Com essa técnica, eu gosto mais de utilizá-la no papel branco. Eu sinto que no papel craft ela fica um pouco mais aguada e um pouco mais vazada, como eu tô mostrando agora. E eu não acho tão interessante, né? Quando ela seca, ela fica um pouco diferente. Mas eu sinto que algumas técnicas ficam melhores em um certo tipo de papel. E você só vai descobrir isso testando e exemplificando. E pega mesmo um papelzinho pequenininho e vai fazendo essas sobreposições, vai testando essas técnicas e vê o que é que te agrada mais, o que é que você pode utilizar na arte que você escolheu fazer, beleza? Agora aqui eu vou estar escolhendo 2 tons de rosa, a mesma coisa, um tom escuro e um tom médio, para exemplificar, para vocês verem que isso se aplica a qualquer tipo de cor. Não é sobre o tom, a cor que você escolheu, e sim sobre a técnica que você está usando, beleza? Então aqui eu estou utilizando a mesma técnica, a primeira, a de sobreposição. Então eu vou sobrepor o rosa escuro com o rosa claro, lembrando de não pesar tanto a mão na parte do degradê. Agora, nesse segundo exemplo, é a técnica de esfregar o dedinho sobre o papel. Vocês podem ver que no rosa ele arrancou um pouco menos, sabe? Então, às vezes, talvez mude de uma cor para outra também, novamente. Somente testando que a gente vai descobrir se dá certo ou não. E outro ponto muito importante é que aqui nesse vídeo eu estou utilizando o material da Pentel. Então, pode ser que todas essas técnicas que eu estou te passando aqui tenham resultados diferentes com outros materiais de outras marcas, beleza? É muito importante ter isso em mente. Então, aqui nessa imagem agora vocês conseguem ver mais próximo, né? Como ficou após secar, ó, o óleo. Fica bem diferente a aplicação mais forte da aplicação com o óleo. Ela dá uma clareada mesmo. Então você pode estar utilizando essa do óleo para fazer fundos ou para fazer uma base para depois colocar blocos de cores mais fortes, beleza? Então são essas 4 técnicas que eu tinha para passar para vocês. Aqui eu estou escolhendo algumas cores para fazer um desenho de finalização para exemplificar tudo que eu mostrei no início do vídeo. Então, como vocês podem ver, eu vou estar utilizando aqui algumas dessas técnicas, tanto a do dedo quanto a da sobreposição. Eu acabei não optando por fazer a do óleo, mas isso é uma escolha pessoal, tá certo? Então, fiquem agora com essa arte, espero que vocês tenham gostado.